Fernando, você já viu aquelas historinhas assim, meu, se você guardar R$ 1 por dia e investir não sei na onde, depois de 99 anos você vai ter R$ 1 milhão. Já viu uns negócios desses? Já. Cara, sabe o que eu acho disso, meu? Que tem uns probleminhas e é isso que eu quero martelar nesse vídeo de hoje. Cara, não necessariamente é assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas simulaçõezinhas baratas que fazem por aí e é isso que eu quero explicar para você no vídeo de hoje. Vamos lá. Uma vez eu estava numa palestra que eu ministrei falando sobre investimentos e a gente falou sobre a evolução do dinheiro no tempo. Isso é um fato, é real, isso acontece, não é brincadeira. A partir do momento em que você guarda dinheiro e você tem uma taxa de juros em cima disso, você aumenta o teu capital, isso é normal. E quanto mais você guarda, quanto mais tempo você passa e quanto mais juros você tem, que são aqueles tripés, mais dinheiro você vai ter no final, isso é fato. Mas na hora das perguntas, um senhor que ele deve ter, sei lá, próximo de 80 anos, 75, 80, 85, nessa faixa aí, né? De 75 a 85, vamos lá. Né? Ele pegou o microfone e falou um negócio que eu acredito muito e ele falou de uma maneira que me deixou com raiva, não dele, mas da forma como os profissionais de finanças falam sobre a evolução do dinheiro no tempo e muitas vezes influencia negativamente, né? Influencia o cliente a acreditar em algo que não é real. Né? O que foi que ele falou? Ele falou assim, o meu gerente do banco é um mentiroso. O cara tava bravo, né? E eu concordo com ele até. Ele me falou lá atrás, quando eu era jovem, que eu fiz uma previdência privada, e aí ele me falou que eu ia me aposentar tal ano com tantos mil reais. Eu não consegui nem metade disso, consegui 1/3 disso aí. Que pouca vergonha, isso é uma mentira, que o pessoal conta e que não sei o que e tal. Olha só, existe nessa situação, né, o cara do banco estava certo e o cliente, que é esse cara que falou, também estava certo. Olha só que estranho isso, né? Que é justamente o ponto desse vídeo aqui. Lá atrás, não sei que ano que foi que ele fez isso, e não importa para o nosso exemplo aqui, o que o cara do banco falou para ele? Falou assim, ó, senhor, vamos supor que é o Fernando aqui, tá? Ô, senhor Fernando, o cara lá todo engravatadinho aqui, certinho. Ô, senhor Fernando, seguinte, se você aportar nessa previdência aqui, R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês, quando você se aposentar, você vai ter 5 milhões de reais. Vamos fazer essa previdência? Ó, 5 milhões você vai ter, hein, cara? Vamos fazer. O que o Fernando faz? Vai lá, opa, maravilha, eu vou ter 5 milhões. E ele trava 5 milhões na cabeça e bora fazer a previdência. E ele passa o tempo todo guardando. Quando ele chega lá, não tem 5 milhões. Tem 500 mil, sei lá quantos, chutei. Né? E aí, óbvio que o Fernando vai ficar frustradíssimo e não vai querer olhar esse gerente de banco. Mas por que o gerente de banco ainda estava certo? Porque na prática, o que ele fez? Ele pegou uma continha de matemática financeira, cara. E aí ele pegou a taxa de juros que ele tinha lá atrás e fez aquela conta, né? Quanto tempo eu vou passar? Quanto que vai render por mês? Quanto que eu vou... por período, né? Quanto que eu vou colocar por mês? Quanto que eu vou começar? E a calculadora, o papel, o Excel, aceita tudo, brother. E aí ele vai pegar todas as informações e travar. E vai falar, você vai ter 5 milhões lá na frente. Mas a realidade é outra. Né? O que acontece? Talvez naquele período lá atrás, a taxa básica de juros da economia estava muito alta. Estava 20%, 25% ao ano. Que isso dá muito ao mês numa aplicação de renda fixa conservadora. E aí os cenários mudam. Às vezes, né, pode ter acontecido isso. A taxa de juros foi lá caindo. E aí a rentabilidade que ele tem muda, portanto o resultado final em reais que ele vai ter muda também. Então eu sou um pouco contra a gente pegar e fazer essas continhas, porque se a gente não sabe quanto que vai ser a taxa de juros para o final do ano, imagina se a gente vai saber quanto que vai ser a taxa de juros para daqui 40 anos. A gente não sabe. Se a gente não sabe quanto vai ser a inflação para o final do ano, a gente só olha lá expectativas, mas nunca é cravado, imagina
se a gente vai conseguir saber quanto que vai ser lá para frente, lá no futuro. Agora, isso significa que essas simulações, que tem uma aqui na minha frente aqui, ó, mostrando, por exemplo, no cenário 1 eu tenho um CDB de 90% do CDI, no cenário 4 aqui eu tenho um que paga 125. Se eu aportar 500 mil reais em um, 500 mil reais no outro, quanto que eu vou ter depois de 30 anos? Isso aqui é errado fazer? Cara, eu acho que não é errado, mas eu acho que tem que ter ressalvas. E você que é o cliente, você tem que entender o porquê que isso existe, né? Ceteris paribus, tudo mantendo constante, isso mantendo constante, não alterando nada. Hoje, se você investir nesse CDB de 90% e você realmente continuar assim, você vai ter 2.676.000 lá daqui a 30 anos. Se você investir 500 mil num CDB de 125% do CDI, depois de 30 anos você vai ter 5 milhões. Cara, você vai ter o dobro do que você vai ter hoje. Porém, não olhe nesses 5 milhões, cara. Não olhe nesses 2.600.000 aqui. Você tem que olhar a diferença dos dois hoje, porque a taxa de juros vai mudar durante 30 anos. A inflação vai mudar durante 30 anos. Tudo vai mudar durante 30 anos. O que você tem que pensar? Que eu estarei... Deixa eu pensar aqui se é isso, né? Se é de 90 para 125, eu estarei a 35 pontos percentuais aí, acho que é isso a forma correta, né? Melhor do que se eu estivesse no outro cenário. É isso que você tem que pensar, cara. Se eu continuar com o meu CDB aqui a 90% e passar todo esse período, eu vou ganhar menos do que se eu tivesse passado o mesmo período num CDB de 125%. Não necessariamente o valor final em reais que você tem que olhar. Então, fica aqui a ressalva para que você não se frustre lá na frente, nos seus planos, na sua aposentadoria. E sim, com certeza, procure melhores aplicações. Isso vai fazer diferença na sua vida, né? Procure melhorar de 90 para 100, de 100 para 110% do CDI. Procure pagar menos taxas. Isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Para você saber o tamanho dessa diferença, olhe baseado hoje. Mas não fixa esse número exatamente na cabeça, que as coisas vão mudando e no decorrer do tempo você sempre vai alterando para as melhores oportunidades que você tem aí no teu, na tua frente, né? Nas aplicações que você tem na tua frente. O que você acha disso? Concorda? Discorda? Coloca aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Gostou? Dê like nesse vídeo. Não é inscrito? Inscreva-se rapidão. Clica ali no botão vermelho, inscrever-se, bota lá o sininho para saber quando a gente tem vídeo novo, comenta, compartilha com os amigos. Fala comigo lá no Instagram, é @André_S Souza. Tamo junto, até o próximo vídeo, abraço.